Boa tarde, alunos dos segundos anos, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para a gente comentar a última atividade passada, do dia 31 de março, dia 2 e 3 de abril, que eram referentes à página 91 a 94 do caderno do aluno, certo? Eu vou corrigir os itens e aí eu vou explicando a matéria, tá? Pensando que o objetivo dessa primeira atividade, a atividade 2, ela vai recordar um pouquinho a questão do artigo de opinião, tá? Então, o artigo de opinião foi tratado no vídeo anterior com a correção dos itens que era para ter sido pesquisados, que agora vão ser retomados nessa atividade. Sempre com o objetivo de planejar o nosso texto, tá? As ideias, a gente tem as ideias em relação a um determinado assunto na nossa cabeça. Passar para o papel é o treino da escrita, que ela tem que ser feita, porque não adianta, a gente não vai aprender a escrever um artigo de opinião, a fazer uma redação do Enem, se a gente não tiver a prática da escrita, tá? Que é fundamental. Então, os primeiros itens tinha a etapa 1, etapa 2 e a etapa 3, tá? Basicamente, a etapa 1, ela vai solicitar que vocês reflitam na leitura que vocês fizeram do texto dramático O Noviço e, a partir do que vocês leram no texto literário, que vocês consigam extrair dele ideias, ou seja, temas que vão ser usados na elaboração de uma tese, tá? Então, o que eu tinha de tema lá? O que eu poderia achar em relação a assuntos abordados dentro da peça de teatro? Então, a gente tinha a questão do casamento por interesse, a gente tinha a questão do enriquecimento ilícito, o marido queria se dar bem, então ele casou com uma viúva que tinha uma grande fortuna, só que ela tem 2 filhos que têm direito a essa herança. Então, qual é a solução que ele dá para ficar com a herança e não deixar que essa herança vá para os filhos? Ele faz a mulher acreditar que o bom para as crianças seria ir para a carreira religiosa, né? Então, manda a filha para o convento, porque ela já está na época do casamento, e o menino que é pequeno, a gente já vai acostumando com a vida religiosa, ou seja, sem os filhos, né? Assim, debaixo das asas da mãe, ela não teria que dar essa herança para eles, então ela ficaria usufruindo. Só que isso é tudo feito por entrelinhas, né? De uma forma não lícita. Então a mulher, ela confia no marido e o marido fala que ama, porém ele tem segundas intenções. Dentre esses temas, é pedido aqui na etapa 2 que você elabore uma questão polêmica. Então, a partir disso, o que eu poderia elaborar? Qual tipo de pergunta? Qual tipo de questão que eu poderia elaborar? Pensando que eu escrevo num blog, né? Que tá aqui, ó. Vocês vão elaborar um blog. Então, vocês escrevem no blog e as pessoas fazem comentários. Então, qual uma pergunta que vocês jogariam no seu blog que seria correspondente a uma questão polêmica e que poderia ter comentários críticos das pessoas, pensando que essa questão, ela sempre deve abordar 2 assuntos. Então, a gente poderia dizer assim, a partir do casamento por interesse, propor uma questão polêmica. Todo casamento tem um fundo de interesse financeiro? Isso provoca uma reflexão. Tem pessoas que vão dizer que sim, que sempre a gente tem um outro objetivo, casando com as pessoas, ou não, que o casamento realmente é por amor, né? Então, isso é uma possibilidade. E a terceira etapa, ela pede que vocês, então, elaborem uma tese, tá? Ou seja, pensando nesse tema e nessa questão polêmica levantada, respondam essa questão. Como que vocês se posicionam em relação ao casamento? Ou em relação, por exemplo, a questão do enriquecimento ilícito, como dizia o texto do Noviço. Vale tudo para a gente ganhar dinheiro? A gente pode fazer de tudo para eu enriquecer, não importa os meios? Ou não?
ou a gente pode enriquecer, só que de maneira honesta. Qual que é, então, a sua tese? A elaboração desse pequeno parágrafo, ela vai trabalhar a elaboração de um texto maior de artigo de opinião, tá? Pensando no esqueleto dele, que eu já mostrei para vocês. Na introdução, você faz a sua tese, você se posiciona em relação a um assunto polêmico. Você vai dar o seu ponto de vista em relação a essa questão polêmica. Isto é a tese, é um parágrafo apenas. Então, essa parte do livro, ela começa a fazer, tem como objetivo, né, trabalhar a introdução de uma forma bem, assim, simples a princípio, né, mas é uma forma de vocês terem consciência do quanto que é importante o começo do texto, tá? Ele é tudo. A partir dele você vai trabalhar o argumento e a conclusão, mas você tem que ter um ponto de princípio, de partida. Tá ok? E a atividade 3, ela vai inserir pra gente um outro gênero textual, que é o anúncio publicitário. É uma espécie de propaganda, porém, o anúncio publicitário, ele não é apenas feito para vender um produto, né? Ele é feito com uma intenção a mais em relação ao seu público-alvo, vamos dizer assim, tá certo? No livro didático aparecem esses primeiros tópicos aqui, tá, gente? Esses 4 tópicos que eram para ser respondidos e depois a resposta desse anúncio aqui, certo? O primeiro tópico, ele pergunta se vocês conhecem anúncios publicitários e onde costumam ser publicados, e o segundo tópico, qual a finalidade. Então, um anúncio publicitário, ele vai ter uma finalidade, né, de criar uma reflexão no seu leitor ou ouvinte, né, no interlocutor, e tem a ver com você mudar padrões, mudar ideias, comportamentos, certo? Então, o anúncio publicitário, ele tem mais uma ideia relacionada à reflexão, a você vender mais uma ideia, é mais a venda de uma ideia do que a venda de um produto, tá? Então, uma publicidade da Avon, ela visa vender produtos da Avon. Um anúncio publicitário de uma campanha de vacinação é uma forma de você conscientizar a população da importância daquele produto que é a vacinação, certo? Então, onde que eu vejo um anúncio publicitário? Eu posso ver na internet, eu posso ver no jornal, num folder, né, distribuído, panfletinhos distribuídos na rua, enfim. Eu tenho vários veículos, vários locais que eles são divulgados, tá? Quais os recursos de quais recursos publicitários costumam lançar mão para produzir uma campanha? Então, o que eu uso para fazer uma campanha? Basicamente, gente, a associação de texto com imagens, tá? É muito difícil você ter um anúncio publicitário sem imagens. Ele não existe. E também não existe sem o texto, tá? Sem a mensagem. Então, eu tenho as imagens, eu tenho o produto, eu tenho as figuras de linguagem utilizadas, às vezes o humor, né? Às vezes a conscientização mais séria, tá? Imagens e palavras que mexam, que cheguem no meu público-alvo de uma maneira mais subjetiva. Então, eu tenho a ideia de você chegar no consciente dessa pessoa, estimular a reflexão mais através de uma linguagem mais subjetiva. Então, é uma linguagem mais ligada às emoções, né? A reflexão, exatamente. E o último tópico, ele está perguntando em relação à finalidade. Então, é essa finalidade que a gente falou. Conscientizar as pessoas de alguma coisa importante, mudar o comportamento. Então, se eu tenho diminuição da vacinação, por exemplo, de sarampo, eu vou fazer
um anúncio publicitário, uma campanha de valorização dessa vacinação, para mudar o comportamento do meu público-alvo, certo? E depois a gente vai passar já para as questões daquele anúncio. Então, só retomando um pouquinho, tá? Isso daqui, gente, essa imagem, ela então é um gênero textual chamado anúncio publicitário, tá? Qual a classificação desse gênero? É verbal escrito, né? E não verbal, por conta da imagem, tá? Retomando aquelas lições lá do começo do bimestre. Aqui tá perguntando, da letra A, tá pedindo para você observar o texto não verbal, né? Então, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê pessoas com as mãos unidas pelo fio ao celular, tá? Basicamente. Qual é o efeito de sentido expresso pelos pulsos estarem atados ao celular? Então, qual que é a ideia que isso passa? É uma ideia de você estar ligado, de dependência, de prisão, né? O verbo deletar é amplamente usado nesse área virtual. No anúncio publicitário, ele foi empregado com esse sentido quando eu digo delete essa ideia. Delete significa o quê? Apague, se livre dessa ideia. Quando eu deleto um texto do meu computador, eu excluo, eu me liberto, eu me livro. Então, aqui ele tem o mesmo significado de deletar, de jogar fora, de se livrar. A letra D, qual ideia deveria ser deletada de acordo com o contexto do anúncio? Então, você olha as pessoas ao celular, amarradas, e com uma mensagem, delete essa ideia. Que ideia é essa? Deletar é a ideia da dependência, de você precisar daquilo, de você estar preso àquele aparelho eletrônico, tá? Qual ideia deveria ser deletada de acordo com o contexto do anúncio? Então, é exatamente isso, a ideia da dependência, de que você está preso ao celular, porque você precisa dele, você é como se fosse um vício, exatamente. E isso é o que a gente sempre reclama com vocês, né, meninos? Do vício. A gente precisa, então, como diz aqui a letra E, a frase busque outras conexões. O que significa isso? Que conexões que eu busco que não as virtuais? O que eu posso fazer ao invés de estar preso no celular? Eu posso conversar com alguém, eu posso passear com meu cachorro, eu posso namorar, né? Pessoalmente, né? Não virtualmente. Eu posso ler um livro, eu posso fazer uma atividade física, todas as coisas que a gente agora não está podendo fazer, né, gente? Que nesse período aí da pandemia. Então, coisas que não dependam do celular e que também nos deem prazer. O celular traz como que eu posso dizer, muito lazer, mas também ele traz uma carga bem difícil pra gente, né? De vício, da gente ter uma dependência a ele, tá? O efeito de sentido do emprego do emoji em substituição ao vogal O. Ao invés de eu escrever conexões com o normal, eu escrevo com emoji, que é uma carinha feliz. Então, o que isso me traz de sentido? Exatamente a referência, esse link das conexões serem algo feliz, algo vivo, tá? Então, eu dou uma graça aí ao meu texto. Então, isso são recursos expressivos que aumentam a densidade, a subjetividade da mensagem, da linguagem que eu uso, tá? Você pensa que o uso exagerado dos aparelhos tecnológicos influencia nas relações interpessoais? Como deveriam ser usados? Então, aí cada um tem a sua opinião. Isso é uma questão polêmica, né? Tem gente que não vive sem o celular, tem gente que não se acostuma, que acha que vai morrer se não estiver conectado, que precisa de likes e precisa ver quais pessoas que estão no perfil dela, enfim. Isso daí, gente, é a próxima questão, né? Tem a ver com a próxima questão que trata da nomofobia. Vocês fizeram a pesquisa? O que é a nomofobia? Né? O que é essa tão falada doença que atualmente existe e que há alguns anos já o Hospital das Clínicas possui um ambulatório que cuida de pessoas viciadas, né, digitalmente.
tá? Então, pessoas que têm esse vício, que têm esse medo, isso é uma fobia, é como fobia de barata, fobia da morte, né? Você tem medos que estão ligados ao seu inconsciente, às suas sensações, às suas emoções, que não te abrir mão do celular. Então, se eu não tiver com meu celular, eu vou morrer. E são pessoas que têm mesmo essa sensação, tá? Então, gente, qual que foi o nosso percurso? A gente saiu do romantismo com leitura de um gênero textual dramático, a gente leu uma peça de teatro, a gente pegou itens dessa peça de teatro do comportamento humano, aí a gente fez o link com a questão do artigo de opinião, com uma escrita no blog, com uma forma de conscientização e depois a gente linkou no anúncio publicitário, que também é um gênero textual que tem a ver com a questão da reflexão, da crítica, da mudança de comportamento. E tudo isso vai finalizar, então, na nomofobia, né? Então, a gente saiu aqui, ó. Nós saímos do artigo de opinião, a gente passou pelo anúncio publicitário e a gente falou da nomofobia, que são itens. Tudo que a gente discutiu aqui é muito atual, apesar de cada gênero visto e trabalhado referir-se a um período exato, aí, um período específico da história, né? Então, tudo na vida da gente está interligado. Os textos, a linguagem que a gente utiliza, os meios de reflexão, tudo isso tem muito a ver, tá? E tudo, gente, pode ajudar a elaboração de um artigo de opinião, de uma redação, né? De um texto argumentativo. Então, é muito importante a gente sempre fazer os links. O que isso tem a ver com a minha realidade, com o meu tempo, com a minha vida, ok? Pessoal, então eu espero que vocês curtam aí, dêem um joinha, inscrevam-se no canal e mandem as suas dúvidas pelo e-mail, tá? Não deixem de perguntar as coisas que vocês têm dúvidas e deixem tudo organizado para a nossa volta presencial às aulas, ok? Tudo de bom para vocês, então, até a próxima.